Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos reunir mais uma vez em torno desse nosso canal do YouTube para juntos nos alimentar da Palavra de Deus. Chegamos então a esse sábado, dia 10 de fevereiro de 2018. Hoje celebramos a memória de Santa Escolástica, ela que é irmã de São Bento. Vamos então tomar o Evangelho proposto para a reflexão de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10, que vai nos narrar o seguinte. Naqueles dias, novamente se juntou uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus, então, chamou os discípulos e disse, Sinto compaixão desta multidão, já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar embora sem comerem, vão desfalecer pelo caminho, e alguns vieram de longe. Os discípulos responderam, De onde conseguiremos aqui um lugar deserto, pão para poder então saciar tanta gente? Ele perguntou-lhes, Quantos pães tendes? Eles responderam, 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou 7 pães, deu graças, partiu-os e deu aos discípulos para que os distribuíssem. E distribuíram à multidão. Tinham também alguns peixinhos. Jesus os abençoou e mandou distribuí-los. Comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram umas 4.000 pessoas. Então ele os despediu. Logo em seguida, Jesus entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmánuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então acompanhando Jesus que vai caminhando, anunciando o Evangelho da vida, vai anunciando, pregando o reino de Deus que Ele mesmo veio inaugurar no meio de nós. E assim, Ele vai então caminhando e onde Ele vai, ajunta numerosa multidão. E hoje, essa mesma multidão que está em volta de Jesus, já faz 3 dias. E Jesus é incrível porque Ele se compadece, Ele sente as necessidades do povo. E ali então ele percebe que então essa multidão está faminta, porque já havia 3 dias que estava com ele e sem nada para comer. E assim então Jesus apresenta justamente essa problemática para os discípulos, para ver qual a postura dele em relação a essa situação. E assim então os discípulos logo se questionam, ora, num lugar deserto, como vamos fazer para poder alimentar essa multidão? E Jesus então apresenta para eles a solução. Pergunta primeiro, quantos pães tendes? E eles respondem, 7. E aí então pede que todos se sentem, ou seja, se organizem. E coloca então ali, abençoa o pão, dá graças e distribui a toda a multidão. E ali também surgem alguns peixinhos, que Jesus faz também a mesma coisa e distribui entre todos. E toda a multidão então sacia a sua fome e ainda recolhem 7 cestos que sobram. O que vem então a ser esse sinal de Jesus? Qual o ensinamento desse evangelho para nós hoje? Ora, nós, assim como os discípulos de Jesus, muitas vezes também queremos que os outros resolvam seus problemas. Eles vieram até aqui, deviam então ter se precavido, trago pão, alimento necessário e suficiente para enquanto estivesse então junto com o mestre. Ou se não, mande que eles se virem, eles resolvam o problema deles, eles vão comprar, comida para poder se alimentar. Quantas vezes nós também agimos dessa forma? Eu não vou então dar alimento para aquela pessoa que está ali na rua porque isso não é problema meu, é do governo. Não, isso aí ele procura os vicentinos. Eles procuram em outras pessoas.
Nunca nós assumimos então o nosso compromisso de poder então ser sinal do amor de Deus. Porque o amor de Deus me leva a partilhar, a ser solidário para com o meu irmão. Sem se preocupar o que ele vai fazer, como ele vai fazer, mas nós façamos a nossa parte. É isso que Jesus nos ensina. Pergunta: quantos pães tendes? Ou seja, não importa aqui se é muito, se é pouco. Quando nós então abrimos o nosso coração e doamos, partilhamos, o milagre acontece. É esse o sentido da multiplicação dos pães. E muitas vezes nós queremos então ali, claro, imbuídos na mentalidade que predomina no mundo de hoje, queremos que cada um resolva o seu problema. Eu não tenho nada a ver com isso. E pelo contrário, o cristão tem, porque o irmão está passando fome, nós então temos também parte no sofrimento, na ausência de alimento, de moradia, de educação, de saúde dos nossos irmãos. Então precisamos abrir o nosso coração, deixando-nos iluminar pela palavra que hoje vem nos iluminar, para que nós possamos então vencer todo egoísmo e individualismo e possamos então viver a caridade que é própria, é a identidade do cristão. Se nós podemos então identificar uma pessoa como cristã, é fácil. É pela caridade que nós então sabemos quem são os cristãos dos dias de hoje. Infelizmente, muitos estão fechando o seu coração. Estão deixando de viver essa caridade. E assim então o Senhor nos convida a podermos também nós fazer a nossa parte, de poder ajudar para que Ele possa saciar a multidão que ainda nos dias de hoje estão famintas, estão sedentas do alimento físico também, mas principalmente do alimento, o pão espiritual, que é a palavra de Deus. E assim então, nós podemos lançar o olhar para a primeira leitura de hoje, extraída aí do primeiro livro de Reis, capítulo 12, onde nós temos então, novamente agora o cisma que se deu em Jerusalém, com o reino do norte e o reino do sul. Nós temos então Jeroboão que também pensa na questão do cisma religioso, porque as pessoas então, elas migravam todos os anos peregrinando a Jerusalém para ali ofertar o seu sacrifício. E pensando nisso então, Jeroboão institui 2 santuários para que as pessoas não tenham que ir até Jerusalém e ali correndo então o risco de ficar por lá mesmo e não voltar. Institui 2 santuários, também algumas festas, para que as pessoas então não vão, ou seja, não precisem ir até Jerusalém, mas fiquem por ali mesmo. E possam ali então ofertar os seus sacrifícios a Deus. Mas tudo isso profanando aquilo que foi o mandato do Senhor, porque Jeroboão escolhia pessoas comuns que não provêm dos levitas. Levitas que são a classe dos sacerdotes escolhida por Deus. Então é esse cisma político, religioso, ou seja, dividiu-se Jerusalém, dividiu-se o povo. Perderam a comum união diante da mentalidade dos seus governantes, dos seus poderosos. E o mundo de hoje, então, está carregado disso. Até mesmo em nossas comunidades, muitas vezes nós temos pessoas que fazem tudo para poder, então, gerar, essa discórdia, essa divisão entre as pessoas. E é preciso, então, recordar que quem divide é o diabo, Que o diabo vem do diabolos, aquele que divide, é o divisor. Então nós podemos também ter atitudes diabólicas quando nós, então, pregamos a divisão e não a comunhão. O cristão gera comunhão. Somos chamados, então, a nos unir, a formarmos um único corpo, cuja cabeça é Cristo. Nós somos seus membros. Então não podemos promover nenhum tipo de divisão.
mas sim gerar comunhão. É assim que nós vamos então fazer com que a Eucaristia que nós comungamos, ela possa de fato perpetuar, ou melhor dizendo, se estender à mesa, à nossa vida, na comunidade, na sociedade. A Eucaristia que nós comungamos nos convida a gerar comunhão. É assim que nós chamamos, né? A Eucaristia, comunhão. Então é gerar comunhão e não divisão. Porque se assim nós o fizermos, estaremos dando contra-testemunho daquilo que nós comungamos na igreja. Portanto, queridos e amados irmãos, o salmista de hoje então nos convida a clamar a misericórdia de Deus. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. O amor de Deus que nos perdoa, mesmo diante de nossas infidelidades, mesmo quando nós, porventura, disseminamos na comunidade divisão, quando nós então não lutamos para gerar a comunhão, quando nós ficamos então ali, ficando de picuinha, fofoca, falando uns dos outros, é preciso vencer tudo isso, porque tudo isso fere e mancha a imagem da igreja. Porque nós somos a igreja, esse templos do Senhor, templos vivos, a qual então somos chamados a formar, a edificar esse templo espiritual onde Cristo, Ele é a cabeça, Ele quer então alcançar a vida também de tantos irmãos que precisam fazer a experiência, que precisam se alimentar desse Deus de amor, que estão aí, multidões famintas, sedentas, esperando pessoas que lhe ofereçam o pão da vida, para que eles possam reorientar a sua vida para aquilo que realmente vale a pena. Porque muitos vão caminhando, gastando a sua vida com coisas que só trazem sofrimento, só trazem amargura. Então é preciso apresentar o verdadeiro caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Portanto, queridos amados irmãos, que o Senhor então nos ajude a vivermos a caridade, vencendo o nosso egoísmo, individualismo, que possamos viver a caridade partilhando o pão com os nossos irmãos, para que assim possamos testemunhar a Eucaristia que nós comungamos em cada Santa Missa. E vivendo assim, possamos gerar cada vez mais comunhão, vencendo toda espécie e forma de divisão em nossas famílias, em nossas comunidades. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família. E você que ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, antes de finalizar esse vídeo, clique aqui embaixo em inscrever-se e venha também somar conosco. Ative também aí o sininho para que você possa receber as notificações dos vídeos que eu vou postando. Curta aí, dê o seu like, o seu joinha aí no vídeo. Vamos fazer com que a palavra de Deus alcance os corações dos nossos irmãos, para que o pão da palavra também possa alimentar a fome, a sede de muitos irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Escolástica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.